Um dos argumentos levantados pelo governo para manter o preço de paridade de importação é a possibilidade de um risco de desabastecimento, especialmente do diesel. Aqui na região Nordeste tem regiões... 25 a 30% do diesel consumido, ele vem de fora. Modificar essa política de preços não poderia colocar em risco o abastecimento do mercado interno, especialmente no diesel e nessas regiões aqui, que são mais dependentes da importação? Primeiro, tem duas razões pelas quais a gente chegou a esse risco de desabastecimento. Uma é exatamente o fato... O desinvestimento das refinarias. O desinvestimento das refinarias e a venda de algumas delas. A própria refinaria da Bahia. O segundo processo é que os importadores começaram a ver, com essa história de fomentar os importadores, tanto que eu estou dizendo, estão quase 400 deles registrados na ANP, portanto é um puta no negócio, eles passaram a olhar para o Brasil como um mercado perene. Aí deixa eu contar o que é um importador de combustível, um trading de combustível. Ele é um cara que opera no todo o Atlântico, Atlântico Norte, Atlântico Sul, como eles dizem, filling the gaps, ou seja, preenchendo buracos de atendimento. Ele atua surfa assim. Nas faltas, na oportunidade. Ele é um tipo de abutre de oportunidades de mercado, sem querer ser pejorativo. Só, assim, o cara tá lá voando, aí ele olha assim... ele mantém o produto e vai... Ele olha no país, a Guiné Equatorial, tá faltando diesel lá, o cara levanta a bandeira lá e diz, tá faltando diesel aqui essa semana. Ele vai lá, abastece. Como é que esse cara ganha dinheiro? Ele ganha com um preço que é um preço de emergência, como um carro-pipa, como alguém que vai atender você, que é diferente do abastecimento normal. Então você tem lá a sua conta da KN, faltou água, deu um problema. Você compra até água mineral, você paga até água mineral, vai tomar banho de água mineral, se você estiver desesperado para na greve dos caminhoneiros o litro da gasolina chegou a R$10. Então esse mercado não pratica sempre o preço nem o PPI, ele está sempre acima dele, entendeu? Então qual é a resposta que eu daria a você? Se tinha risco de desabastecimento, primeiro vamos mapear onde é o risco do desabastecimento e atacar aqueles lugares ali especificamente, vão receber importado e vão pagar mais, inclusive. Só que você tem que nacionalizar esse dano, digamos assim, colateral. Só que como você é autossuficiente em pelo menos 80% do parque de refino, abastece 80% pelo menos, quando não mais, dependendo do produto, desde que aveia até gasolina, diesel, gás de cozinha, etc., é abastecimento por refinarias brasileiras, você é capaz de confinar esse efeito especulativo do importador, conter essa onda a esse percentual e a esses lugares. Agora, o governo só se você tiver uma empresa mais nacional hegemônica. Agora, se você tiver um monte de empresa, uma concorrendo com a outra, é pau no consumidor mesmo. O governo também explorar o máximo. O governo também não se beneficia dessa política na medida em que, por exemplo, tem a sua parte de lucros e dividendos. Tem, claro. Então, nesse aspecto, também não é positiva a manutenção da política de preços e o governo poderia utilizar desse recurso que ele cabe para fazer sua política assistencial, por exemplo? Das duas, ou você atua botando um PPI na cabeça do brasileiro, que eu acho errado do ponto de vista da conquista da autossuficiência, porque isso joga fora desde os militares, desde Getúlio até hoje. Por que eles fizeram esforço para ser autossuficiente? Para praticar preço de importação? Não faz o menor sentido. Mas vamos lá, vamos convir que não, tem que ser, né? Ok, mas aí ou você escolhe isso e devolve um pouco para o consumidor com a vantagem que você tem de produzir petróleo nacional, que foi a sugestão da conta de estabilização. Qual era o raciocínio da conta de estabilização? Ok, eu não topo mexer no PPI, mas pelo menos quem está faturando alto com o PPI, está tendo lucros exorbitantes é acima do normal e extraordinário, exorbitante. Não é o lucro normal da sua operação, eu fui melhor do que o meu concorrente, lucrei, não. É um lucro extraordinário, uma coisa que você não controla. O preço do petróleo disparou por causa de guerra, por causa de Covid, retomando a economia. Então ele ficou 18 meses subindo. E os caras lucrando. Aí o que a Inglaterra fez, outros lugares foram lá em cima dessas empresas e disseram, ei, devolve um pouquinho desse lucro aqui, eu vou taxar aqui é verdade que a média de lucro da Petrobras está bem acima da média das outras petroleiras. Sabe por quê? Claro, todas as empresas lucraram, porque o petróleo, como eu disse, subiu extraordinariamente 18 meses subindo. Isso era inesperado? Absolutamente não. Todo mundo sabia que após o Covid, retomada gradual de cada país, cada um ligando sua turbina, seu motor a cada tempo, ia sustentar uma curva agregada que seria, lembrando que durante a pandemia o barril de petróleo chegou a ficar negativo, né? Que não tinha. Por isso, você dá aquele break gigante, depois você tem que dar aquela acelerada constante durante 18 meses subindo. Muito bem. Você perguntou mesmo? Desculpa. Você falou antes. Não, perguntei se a média de resultados. Sim, dos resultados. Pois é. As maiores petroleiras do mundo tiveram lucros, mas a Petrobras teve 4, 5 vezes mais. Por quê?
porque ela praticou PPI em cima da cabeça dos brasileiros, por importação de combustível, como se ela não produzisse aquilo no Brasil, com custos brasileiros, e porque vendeu todos os seus dutos de gás, vendeu a BR, que é o pé dela no mercado. Distribuidora. A BR não tem. Hoje você vai a um posto Petrobras, não tem nada a ver com Petrobras mais. Só a marca que é cedida lá. Está cedida por 5 anos, vai acabar daqui 3. Então não tem mais isso, você não tem mais o pé no mercado, não tem mais relação com o consumidor final. Não sei como é que você vai fazer transição energética desse jeito, mas não foi uma grande besteira. E vendeu refinarias. Então, na verdade, o que ela fez? Ela pegou, triturou esses ativos, botou no liquidificador, vendeu isso. E depois, na hora que teve lucro, distribuiu tudo para os acionistas. União e acionistas privados preferenciais. Acionistas preferenciais, que são os que recebem dividendos. Os ordinários não recebem. Essa brincadeira, Mulatinho recebeu uma nota, viu? Pois é, devia ser. Mas enfim, essa é a história intrigante dessa história, porque quando se dizia que tinha que se focar no pré-sal e que tinha que se vender ativos, o que diziam? É para tapar o buraco do PT? É para focar no pré-sal? Ou é para tirar a alavancagem financeira porque a empresa estava endividada? Como é que quando você lucra 145 bilhões de reais ano passado e mais o primeiro trimestre desse ano, você pega esse lucro todo e distribui 100% para os acionistas? Então você não precisava desse dinheiro para tapar os buracos?